Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal O Direito Azul. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tamires e hoje o assunto é muito legal, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o direito de lembrar de vidas passadas. É um tema muito polêmico, por enquanto, né? Considerando o nosso contexto social, considerando também que a maioria das pessoas ainda se pauta muito na crença e nos diversos dogmas, né, das religiões, mas também é um tema muito antigo, que só agora vem ganhando espaço, né, para ser melhor compreendido sobre um aspecto geral. Então, as pessoas elas ainda têm muitas dúvidas sobre a existência de mais de uma vida, ou processo reencarnatório. Eles consideram que a vida, que temos apenas uma vida e no final dela vem o julgamento, ou que tudo simplesmente acaba quando a pessoa morre. Assim, as duas vertentes, elas são verdade. Nós temos sim apenas uma existência, apenas uma vida, mas ela é dividida em vários ciclos encarnatórios. Vocês já pesquisaram sobre a ideia de tempo nos ensinos de física? Não precisa nem ser a física quântica, a física básica mesmo. Gente, em física, o tempo é uma grandeza diretamente associada ao correto sequenciamento, mediante ordem de ocorrência, dos eventos naturais, no caso. Então, como se a ideia fosse mesmo de sequências, de episódios sucessivos e tal. A grandeza tempo ela também está muito atrelada à grandeza energia, que nós já vimos em vídeos passados. Então, ela traz a ideia de trabalho, de movimento. É muito interessante, pessoal, que vocês pesquisem sobre esses assuntos de forma mais separada mesmo. Como eu já disse antes, o meu objetivo é a criação de vídeos mais curtos para facilitar a absorção, né? E esse é um tema que nos custaria horas. Então, eu vou pedir para que individualmente vocês busquem mais referências na física, sobre a teoria do tempo, né, da energia, mas basicamente é como se tivéssemos uma única vida, fracionada em períodos de tempo. E considerando com isso também o fato da energia ser infinita. Né? Como o próprio químico Lavoisier dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Percebem que se olharmos sob esse ponto de vista, a única coisa que morre é o nosso corpo, nosso hardware, né, feito de carbono. E que nossa energia, nossa consciência, nossos dados, nossas informações, elas retornam à fonte e podem novamente reiniciar em novos corpos físicos. Mas se é assim mesmo, por que eu não me lembro de nada do passado? Vocês lembram que eu também já falei em outros vídeos que isso é uma escolha nossa? Não é que nós não nos lembramos. As informações permanecem registradas em nossa energia, em nossa alma. Isso faz com que essas informações se manifestem em nossa biometria, por exemplo. Eu falei nos outros vídeos anteriores, a palma da mão, os nossos mapas, né? Isso traz, sobretudo, traumas, tendências, vícios e até mesmo doenças pré-existentes que nós trazemos para esse espaço de tempo que chamamos de vida atual. A única coisa é que nós não nos lembramos. E esse bloqueio, gente, ele é necessário para que possamos focar em nosso trabalho atual. É igual quando eu estou lá no meu escritório, por exemplo, e eu tenho um prazo importantíssimo para fazer, um recurso ou uma defesa, não importa, e ao mesmo tempo eu tenho o celular tocando, e-mail subindo, reclamação da empregada em casa, que falta produto de limpeza, o filho que chama no WhatsApp para pedir ajuda na lição de casa, etc. Se eu parar para fazer tudo naquele momento, o meu prazo importante vai ter menor qualidade, ou simplesmente eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu preciso dividir em momentos de tempo, percebem? Então, eu separo uma hora para tratar do meu prazo. E depois dele finalizado, aí eu vou dar atenção merecida às demais coisas, né? Então, nós temos direito de lembrar das nossas vidas passadas, mas nós também temos o direito de esquecer delas um pouquinho, para poder conquistar e aperfeiçoar determinadas coisas em nosso momento atual. E esse direito de escolha entre lembrar e esquecer,
ele é exercido pelo nosso livre-arbítrio de forma consciente, antes do renascimento na nossa vida atual. Então, nosso acesso às informações anteriores, ele não nos é negado. Aliás, ele está em nós. Nós vibramos tudo que nós já fomos também. A questão é acessar essas informações e lembranças com responsabilidade. Eu me lembro, gente, quando eu quis fazer a minha primeira regressão, em uma época, né, que eu queria respostas, eu exigia do universo acesso às minhas informações, né? Criança, né, gente? Só faltou impetrar um mandado de injunção contra o universo. Mas nessa mesma hora que eu estava exigindo, né, pensando que eu queria muito isso, nessa mesma hora me veio na cabeça uma voz, e não é aquela voz que os esquizofrênicos ouvem, tá, gente? É basicamente um pensamento que vem na sua cabeça e que você sabe que ele não é seu. Você sabe que é um pensamento, é algo externo, uma ideia externa. Aí esse pensamento me disse assim: não queira lembrar do que você implorou tanto para esquecer. Chega até a arrepiar, gente, mas a teimosa aqui foi lá e sequenciou com a regressão e tal. E puf, né? Chegou uma hora que eu lembrei e eu comecei a sofrer tudo de novo, porque a tendência é justamente que você volte para o seu momento mais intenso. E normalmente são os momentos mais dolorosos que ficam mais marcados. O processo de regressão, gente, ele é muito interessante porque ele mergulha no seu inconsciente. E ele acessa momentos em que sua memória RAM, né, aquela basiquinha, não armazena. Então eu tive lembranças até do útero da minha mãe nessa vida, o barulho forte que fazia o coração dela, por exemplo, alguns reflexos que meus músculos tinham, né, o feto ali, vozes do ambiente externo, até poder lembrar de momentos anteriores à gestação, que é ao momento ali que eu estava no útero. Então é diferente de imaginação ou fantasia, é lembrança. Se você fechar seus olhos e tentar lembrar um momento marcante da sua infância, provavelmente você vai lembrar de cheiros, de gostos, de temperatura, de como você se sentiu, com quem você estava. É a mesma coisa, só que de um passado mais distante. Agora, uma coisa que você precisa considerar antes de fazer valer o seu direito é: eu estou pronto? Gente, às vezes nós não damos conta nem de lembrar dos momentos difíceis dessa vida. E que se pudéssemos, a gente apagaria. Então, né, não é verdade? Então, assim, quantos anos de terapia a gente não precisa fazer, de repente, para curar o nosso passado mais recente e os reflexos dele no presente e no nosso futuro? É que ninguém liga muito para isso também, né, gente? Ninguém liga para terapia. As pessoas, infelizmente, ainda têm um preconceito muito grande quando se fala em psicologia, em psiquiatria e tal. Ao invés de abraçarem a si mesmas e pensar: eu vou evoluir, eu vou curar as minhas feridas, eu vou trabalhar melhor o meu comportamento. Então, gente, esse é mais um tema longo, tá? Eu reitero que a minha metodologia aqui é fracionar os pensamentos para estimular as buscas individuais. Então, eu espero que vocês se sintam bem ao escolher fazer isso, tá? Temos muitos estudos científicos pela frente, tá bom? A gente vai conversar mais sobre isso em outros vídeos, combinado? Então, vocês já sabem, né, gente? Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, compartilha o conteúdo e me dá aqui a mãozinha que a gente vai junto explorar esse universo todo, esse universo existencial todo.